Então, pessoal, essa é a questão 171 da prova rosa do Enem, né? A questão de matemática, Enem 2021, que diz assim: uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. Aí está aí a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa M em função do tempo T em segundos, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual a mais ou menos a cosseno de ômega t, ou P de t igual a mais ou menos a seno de ômega t, em que A é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência, que se relaciona com o período pela fórmula, ômega igual a 2t sobre t. Aí tá, ele pede para você considere a ausência de quaisquer forças dissipativas, ele dá a posição de equilíbrio, a mola distendida, legal. Aí ele pergunta assim: a expressão algébrica que representa as posições P em função de t da massa m ao longo do tempo no gráfico é A menos 3 cosseno θ, seno θ. Ah, muito bem. Então vamos tentar aí entender um pouquinho o que quer dizer aí essa questão e como resolvê-la, beleza? Vamos lá então. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui para a gente discutir é se essa função ela é seno, como identificar se ela é seno ou cosseno, né? Ela pode ser lá que ele colocou PT de mais ou menos A cosseno de ômega t ou A seno de ômega t, certo? Como que eu vou saber se ela é cosseno ou seno? Olha só, amados, uma função seno, quando você constrói o gráfico de uma função seno, ela passa pela origem, certo? Então, quando ela passa pela origem, você tem que tipo de gráfico? F de x seno x, ela tem que passar pela origem. A não ser que você deslocou essa função. E como fica quando eu desloco essa função? Olha só, você tem uma função aqui, ó, uma função qualquer de x, que é m mais n seno de ax. O que é isso, amados? Esse m significa o quê? O quanto que você deslocou para cima ou para baixo do eixo y a sua função. O n é a amplitude dessa sua função. E o ax é a variação do é a variação do período. A gente vai falar isso em um momento mais oportuno. O que eu quero que você entenda é que uma função x, quando ela não passa no seu eixo, é que ela foi deslocada. Então tem que ter um valor para esse m aqui, ó. Que nem essa função aqui, ó. Esse seno x, o que aconteceu? Ó, ficou f de x igual a 1 mais seno x. Por quê? Eu desloquei essa função. Ó, essa função foi deslocada no eixo y, uma unidade. Tá vendo aqui, ó? Então não pode ser, amados, seno. Por quê? Porque o seno ele passa na origem, a não ser que ele seja deslocado. E aqui, de A cosseno ômega t e A seno de ômega t, não tem o deslocamento dela. Tudo bem? Então, por isso, não pode ser, essa função não dá para ser seno, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto aí. E isso serve para outras coisas, tá, amados? Essa ideia de você saber como desloca, como aumenta ou diminui a amplitude e o período e o deslocamento de função é muito importante para vários exercícios, tá bom? Então, amados, e quando você olha para a função cosseno, você tem o quê? Você tem que a função cosseno, ela não passa pela origem, a não ser que seja deslocada. Tudo bem? Então, por esse motivo, quando eu olho o gráfico, ela não está passando pela origem, né? Ela é cosseno, tá bom? Ela poderia passar pela origem sendo cosseno? Sim, só que ela teria que ser deslocada, ela queria ter um valor de m. Ok? Então, o resumo da ópera é o seguinte. Função seno de x, quando você pega um gráfico, ele passa pela origem, a não ser que eu desloquei que eu desloquei essa função, que eu coloquei m mais seno da função, que eu desloquei para cima ou para baixo. Eu não tenho esse m, então essa função, esse gráfico só pode ser o quê? Cosseno, que não passa no eixo de origem, tá bom? Então o resumo da ópera é esse.
E agora, amados, eu tenho que achar o quê? A amplitude. Se ela é 6, se ela é menos 6, se ela é 3, se ela é menos 3. Só que ele deu o quê? Ele deu que o ômega é a frequência dado por 2π pelo período. Quem que é o período? O que é o período? O período é o tempo que leva para o tempo decorrido de uma onda, né? Da passagem de uma onda. Então eu pego o comprimento dessa onda e vejo o tempo decorrido disso. E para ver o comprimento da onda, eu pego de uma crista a outra aqui, ó. E eu tenho o quê? Qual que é o tempo decorrido? É de 3π sobre 2 menos π sobre 2, que vai dar π, né, ó. Então tem o tempo decorrido é π. Então fica ômega igual a 2π dividido por π. Como fica isso? Ômega igual a 2. Aí eu volto na função e substituo no lugar de ômega, eu coloco 2. Tudo bem? E aí, amados, eu pego a função, que eu já sei que é cosseno, e substituo, né? Eu coloco lá a função P em T, né? Mais ou menos A cosseno 2T, né? Que o ômega é 2. O que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, para o valor de π sobre 2. Se eu pegar para o valor de π sobre 2, quando eu tiver π sobre 2, eu vou lá e vejo quem é P. π sobre 2, quanto que vai ser? Substituo, né? P de π sobre 2 é igual a cosseno, mais ou menos, né? De 2 vezes π sobre 2, eu vou ter o quê? Corto 2 com 2, eu vou ter P de π sobre 2 é quanto? É 3. 3, isso é igual a A cosseno de π. Cosseno de π, amados, cosseno de π é menos 1, né? Então fica como? 3 igual a vezes menos 1. Multiplica os dois lados por menos 1. A igual a menos 3. Tá bom? E está aqui o gráfico, ó. O arco trigonométrico, né? Cosseno, seno, cosseno, cosseno de π menos 1. Tá bom? Então só pode ser a alternativa A. Ok?